Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento na sua vida, ok? Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Bacana? Quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém pela primeira vez, Ezequiel estava com 25 anos. Ele tinha sido preparado para assumir o sacerdócio em Israel. Ezequiel era uma pessoa culta, ele vinha de família sacerdotal. E ele é levado cativo para a Babilônia. 25 anos depois dele ser levado cativo, ele já estava com 50 anos. E 14 anos antes, Jerusalém tinha sido completamente destruída pelos babilônicos, que havia voltado lá pela terceira vez e dessa vez para arrasar de vez com a cidade. Naquela ocasião, o povo de Israel que estava ali na Babilônia estava completamente abatido por causa disso. Eles tinham perdido a sua referência cultural, que era a cidade de Jerusalém, e o sistema, sacerdotal estabelecido por Moisés. A incumbência de Ezequiel é ver que o novo templo haveria de ser novamente reconstruído no futuro e anunciar isso para o povo de Israel, para poder levantar o seu ânimo. Mas ao mesmo tempo que Ezequiel tinha essa incumbência de levantar o ânimo dos judeus que estavam cativos na Babilônia, dá-se a entender que ele tinha incumbência também de revelar para o povo judeu que no futuro essa segunda casa, esse segundo templo que haveria de ser reconstruído, seria novamente destruído. Por quê? Porque Ezequiel era sacerdote. Ele tinha profundo conhecimento de medidas, então não haveria necessidade do anjo ficar medindo a cidade, medindo a construção, para poder informar para ele, e ele informar para o povo que estava cativo em Babilônia, porque Ezequiel, sendo sacerdote, ele tinha conhecimento de medida, e sempre que um anjo fazia medições, em relação a um determinado povo, esse povo estava perto de chegar ao seu fim. Mesmo porque, naquele mesmo período, ou naquele mesmo cativeiro babilônico, Daniel também teve a sua revelação. Quando Daniel tem a sua revelação, 28 anos depois de Ezequiel receber essa revelação e passar essas informações para o povo de Israel. Então o povo de Israel, cativo na Babilônia, tinha profundo conhecimento da reedificação de um novo templo, muito maior, muito mais suntuoso do que o templo de Salomão, e que também haveria de ser destruído. Daniel, quando tem a sua revelação, essa informação já estava bastante disseminada entre o povo judeu na Babilônia. E Daniel tem a sua revelação, Daniel também recebe a visão de um anjo e ele é arrebatado também em espírito, para mostrar para o povo de Israel que o fim daquele sistema religioso judaico chegaria naquela época, ou na época daquele templo, daquele novo templo que haveria de ser construído. Aquele templo suntuoso, que Herodes haveria de construir ali 500 anos depois da visão de Ezequiel. Não tem aqui a pretensão de colocar os anos exatos que se passaram desde a visão de Ezequiel, mas ali 500 anos depois, Herodes haveria de construir um templo suntuoso ali, e no tempo desse templo chegaria o fim definitivo sobre o povo judeu. E depois desse fim começaria um tempo que não passaria jamais. Começaria um reino, começaria um sistema de governo que não passaria jamais sobre o povo de Israel. Então, faz sentido ali, quando o anjo, ao invés de deixar Ezequiel fazer as suas análises sobre as medidas do templo, sobre a medida da construção, o anjo medir o templo, medir a construção para ele. Então essa incrível passagem, onde Ezequiel é arrebatado e projetado no templo, 500 anos depois, para ver o novo templo que haveria de ser construído por Herodes. Disse por aí que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, se referindo à suntuosidade do templo erguido por Herodes em relação ao templo erguido por Salomão. Isso é verdade, só que ambos, tanto ali Ezequiel quanto Daniel, podemos perceber que os dois estão direcionando as coisas para um juízo que haveria de acontecer novamente em relação ao povo de Israel. Um juízo apocalíptico que viria a pôr fim num sistema religioso e cultural estabelecido por Moisés. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Deixo para você um forte abraço e te desejo graça e paz.